Bom dia, graça e paz a todos. Estamos aqui com mais uma livezinha. Depois, se você gostar, você compartilha, né? Hoje, nesse sábado, amanheceu chuvoso, né? E que temos o prazer de apresentar a vocês aqui uma palavra, um estudo, uma palestra, como se queira dizer. Se você aprender um pouco, depois você pode compartilhar com as pessoas, né? Eu quero falar do grande perigo que ameaça a igreja desse novo milênio que nós estamos vivendo, né? Na verdade, a modernidade, terminologia ainda desconhecida da maioria das pessoas, né? Que não estão familiarizadas com esse termo, né? Não estão familiarizadas também com as ciências sociais e necessitam de uma definição clara e mais simples do que tudo. Nós vivemos um tempo, né, da pós-modernidade, né? Entendemos todos os fenômenos sociais que acontecem decorrentes do acesso das pessoas aos avanços da ciência, aos avanços das pessoas à tecnologia, bem como essa rápida urbanização que tem acontecido, que tem, né, e a proliferação também de uma das informações culturais, da cultura que a gente vê hoje, que invadiu a vida de todos, né? Que a gente vê nas novelas, nas religiões, todos propagando. Parece que o mundo em alto e bom som fala a mesma língua nessa parte. E os Guinness, teólogo europeu e profundo estudioso do impacto da modernidade sobre o cristianismo, ele afirma o seguinte, que a modernidade é uma terminologia que define um sistema oriundo das forças da modernização e desenvolvimento, que é centrado, sobretudo, na verdade, na premissa de toda a causa de cima para baixo, né? Frutos de desígnios e produtividade humana. E é mesmo, né? Hoje, com o período da pós-modernidade, as igrejas estão sendo forçadas a se adaptarem aos padrões exigidos pelo pluralismo, que é uma desgraça, né, na vida de todo ser humano, né? Essa pluralização que, na verdade, que para uns acham que é bom, mas para a igreja não foi bom, não. Temos o pluralismo forçando as igrejas a se adaptarem, né? Na verdade, o pluralismo é uma das principais vertentes da sociedade pós-moderna, não é? E a pluralização de visões, de estilos de vida, valores e credos. Quer dizer, todo mundo coloca num pacote só, né? Não é mais aceito a diferença. E a pluralidade força as pessoas a entrarem em contato com as outras culturas, por assim dizer, né? Na modernidade, esse contato, ele era mais pacífico, né, gente? Ele era mais pacífico. Havia um respeito, né, às pessoas com diferentes modos de vida. Hoje parece que, de forma indireta, não há esse respeito. Na pós-modernidade, esse contato, por assim dizer, passou a ser mais traumático, né? E às vezes até violentos. Haja vista o tratamento conferido pelos alemães aos turcos que para lá se imigraram, né, em outro tempo. Também a rejeição francesa aos argelinos residentes em Paris, né, que a gente vê também isso, vira e mexe, passa alguma coisa, alguma reportagem sobre isso. E a repulsa, né, nutrida pelos paulistanos, claro que em menor escala, lógico, né, contra os nordestinos, que é um caso já antigo que acontece aqui em nosso estado. Mas no pluralismo da pós-modernidade, as igrejas não são mais toleradas no exercício das suas funções religiosas como eram antigamente. Antigamente era mais aceitas, né? Os indivíduos também não conseguem mais expressar sua fé com a mesma facilidade de antes. Hoje, se falar dessas coisas no trabalho, por exemplo, já pode complicar. Então, a sociedade plural vem de forma paulatina se mostrando restritiva, né?
restritiva, restringindo de forma acentuada, ao mesmo tempo em que afirma a liberdade de cada um, né? Ela restringe, na verdade, o direito da liberdade daqueles que desejam impor os seus ideais e pensamentos aos outros. Isso não é mais aceito, né? Nesse tempo da pós-modernidade. E nessa perda de espaço, tanto a fé, né, que é institucionalizada, né, que é uma instituição, a fé passou a ser, né, como os crentes, na verdade, né, tem que adaptar-se para sobreviverem num ambiente plural. Devem adaptar-se, pelo menos o que força eles é isso, para viver num ambiente plural, né? E você sabe que não dá para abrir concessões no que diz respeito à palavra de Deus, à Bíblia, né? Porque adaptar-se ao mundo não é o mundo que tem que adaptar-se à palavra de Deus e à vontade de Deus, seria não a igreja ao mundo, né? Então, o evangelho deveria ser o ditame, na verdade, né, o estilo de vida que Jesus veio trazer, né? Então, a única intolerância da pós-modernidade é com os que consideraram intolerantes, e aos cristãos são, na verdade, assim percebidos. As pressões da pós-modernidade, na verdade, principalmente da pluralização sobre a igreja como instituição e sobre os crentes, são muito acentuadas, são distintas, não é? Então a igreja ela perde o seu monopólio, na verdade, da cosmovisão, né? de estar compartilhando com o mundo, né? Os cosmos, né? A forma como os mundos foram criados, né? Como antigamente a gente via na escola, tinha aula de religião, hoje não tem mais, tá? Em outras palavras, a religião ela detinha há séculos, né, o direito de fornecer à maioria da humanidade uma visão e uma explicação sobre o universo, né, do universo, como os mundos foram criados. Mas isso, ao tempo agora, nesse tempo pós-moderno, foi perdido esse direito, né, que a religião não detém mais esse direito, né? E pessoas perplexas, angustiados pelas indagações que faziam a vida no passado, né? Os homens voltaram ou voltavam na época, né? Voltavam-se para a religião, buscando resposta. A religião era o lugar das respostas para a vida, para as indagações não encontradas, né? As indagações feitas e não respondidas pelas pessoas no mundo, né? Então, na modernidade, esse monopólio ele foi rompido, né? E o homem e a razão passaram a representar os únicos referenciais possíveis. E a igreja perde, né? A religião perde esse direito. Na pós-modernidade, fragmentado e decepcionado, na verdade, o homem ele passou a buscar essa resposta em outros lugares, em outras vertentes, né? Na alternância de suas emoções. Hoje está muito comum falar sobre isso, nos estilos de vida, né? no misticismo, na verdade, na intuição, né? No hedonismo, por que não dizer, né? Ou em qualquer coisa que possa, né? Por pelo menos um momento que seja, produzir resposta, né? Que possa satisfazer essa curiosidade das pessoas com relação à vida. E todas as respostas passaram a ser válidas, na verdade, assim, claro que horizontalizadas, né? De forma horizontal, né? Pelas relativações absolutas de que tudo é verdadeiro dependendo do número de adeptos. Se uma religião tem muitos adeptos, pode ser verdadeiro, né, o que ela está passando. Então, agora quem dá o povo diz, a voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre, gente, nem sempre, né? Então é assim, tudo é verdadeiro dependendo do número de adeptos que a pessoa tem.
ou o tom de voz que se fale, que impõe, né? Ai, tem que falar assim, tem que entonar a voz para pregar e tal. Isso não é verdade, né? E nesse contexto, a religião é apenas uma instituição a mais, no caso, né? E a pluralização age como uma força constritiva de uma jiboia, tirando o fôlego da igreja de forma direta, né? E a gente vê que isso tem acontecido ao longo do tempo, cada vez mais está pior, né? E é bom lembrarmos, né, de que esse processo não busca remover a religião da vida da pós-modernidade, porque tudo é válido, não precisa remover, né? Ele simplesmente reduz a fé a áreas privadas, na verdade, para que todos possam ter o mesmo espaço. Na pós-modernização, a pós-modernidade ela limita a religião à ambiência secreta das sacristias, né? Das opções, né? e preferências, na verdade, em um espaço não muito distante, né? Em um passado não muito distante, um tempo não muito distante, o horizonte das grandes cidades, né? Você via de longe, você procurava as torres das grandes catedrais, né? E as grandes cidades era marcada pelas torres das catedrais, não era muito atrás, né? Um tempo não muito distante. Na verdade, as formas pontiagudas, né, dos pináculos religiosos simbolizavam a busca humana pelo eterno, a busca humana por Deus. Hoje as igrejas cederam lugar aos grandes arranha-céus, na verdade, os prédios, né, e vivem aí espremidas entre as corretoras de seguro, os shopping centers, e todo, né, parece que está competindo pelo mesmo espaço, né? Parece que está todo mundo numa comercialização, né? Mercadejando até a religião. Porque a gente vê hoje que a arquitetura denuncia a tendência sociocultural que enclausura a religião e a igreja ao âmbito das sacristias e celebrações e devoções apenas em áreas mais restritas, né? A religião agora ela é a marginal e depende da eleição de cada pessoa e fica à mercê dos gostos, que tem igreja para tudo, tem doido para tudo, tem para todo gosto, na verdade. Virou uma competição. Membros hoje, como foi colocado que a igreja é o corpo de Cristo, nós somos membros do corpo de Cristo, hoje é disputado a tapa, né? Entre pastores, entre padres, entre religiões em todos os sentidos. As pessoas são obrigadas a se adaptarem com a modernidade para trazer e atrair pessoas. Quer dizer que o evangelho e a verdade não tem mais lugar ao compromisso nessa geração, porque se você ensinar a verdade, você acaba dividindo ou diminuindo de forma acentuada o teu povo. Em outras palavras, hoje não se pode mais ter sucesso de público defendendo a verdade que Cristo mandou que ensinássemos, defendendo o verdadeiro evangelho que Jesus mandou ensinar. Hoje, se você prega a verdade, a palavra verdadeira, a maioria das igrejas não consegue mais resistir ao grande assédio de repressão que o sistema bestial tem oferecido e tem pressionado aí, né? Mas com nomes disfarçados, nomes modernos, tais como esse tal de pós-modernismo, né? Nós podemos fazer uma analogia interessante com o que sucede com o campo econômico das igrejas hoje, em que vários produtos são ofertados, oferecendo as leis de compra e venda. O cara viaja para Israel, pega lá a água do Rio Jordão, pega um pouquinho de oliveira do Monte das Oliveiras, umas azeitonas, um galho de oliveira e não sei o que, uma arquinha e um pedaço do cemitério, não sei das quantas, traz para cá e vende água, vende óleo, vende isso durante um tempo, comercializam a viagem, né? Eu tive em Israel.
Então virou um comércio isso. É uma loucura, o povo ainda continua atrás de relíquias religiosas e parece que a tendência é cada vez pior. Então, nesse conceito de mercado, as várias ideologias e religiões são oferecidas aos indivíduos procurando cativar uma clientela, né? Que já era acostumada, só mudou de endereço, na verdade, né? É uma eficiência tão grande, um telemarketing, relações públicas, capacidade de gerenciamento, né? Passa a ser a obsessão dos que estão nesse mercado, né? Então hoje juntar gente tem que trazer esse mundo pós-moderno para dentro da igreja. Esses instrumentos da administração, né, de empresas, numa situação de mercado, capacitam ao produtor mercadejar, na verdade, mais facilmente o seu produto, e aí usa-se essas técnicas de persuadir pessoas. Dessa forma, a religião transforma-se em mais um participante do mercado e não mais, né, aquela que detinha um monopólio, que podia falar direto, sem rabo preso, não é, sobre o cosmos, né, sobre a criação. Então, para sobreviver, a religião precisa passar por adaptações constantes, porque não as igrejas evangélicas, né? No mercado aí fora, o cliente sempre tem razão. E como os gostos dos clientes, eles mudam rapidamente, a mentalidade mercantil da igreja é forçada a adaptar-se também ao sabor de novos ventos. Então, o que está virando agora? O que está rolando agora? Agora é isso. Agora está na moda isso. Então fica fácil de entender, porque tantos modismos eclesiásticos, tantos novos ventos de doutrinas que têm surgido por aí, fica fácil de entender, né, por que estão sendo forçados a adaptar-se ao mundo sociocultural que tem mudado muito nos últimos anos, as últimas décadas, né? Uma necessidade de agradar o cristão como se ele fosse um cliente, e o cliente sempre tem razão, você tem que falar o que o cara quer ouvir, senão ele vai embora. Então a confrontação e os posicionamentos que pareçam intolerantes são abandonados. Não pode mais falar contra o pecado, não pode falar contra o adultério, não pode falar mais contra a mentira, não pode mais, porque senão junta gente. E a igreja acaba se rendendo ao adaptacionismo, na verdade, excessivo, por assim dizer. Se adaptou e, para agradar o mercado, passa a aceitar, né, passa a aceitação de suas exigências também, para ter uma fatia desse bolo, infelizmente. A igreja ela tem passado por essa metamorfose, a busca e diálogos culturais apenas para aprender a adequar-se, né, ao que exige a clientela, aquilo que o povo quer, não aquilo que ele precisa, né? Então, nos grandes centros urbanos, é comum que a equipe pastoral se reúne semanalmente. A gente vê isso nas grandes cidades, chamado conselhos de pastor, reúne-se semanalmente, como os executivos das grandes empresas se reúnem também para palestras e para novos aprendizados sobre como atrair a clientela, e procuram-se meios e estratégias que satisfaçam plenamente seus clientes. O membro de igreja virou um cliente, um número. Então, as pessoas querem segurar rápido, quer registrar a pessoa para ter direito de falar: esse é membro da minha igreja, essa é membro da minha igreja, né? E quanto mais como cliente. Então, essa atitude de rendição ou adaptação total vende a fé, na verdade, por um valor muito reduzido. Vende a fé, comercializa a fé vira objeto de troca, na verdade, quando na verdade a fé entre os primeiros cristãos, os do caminho, não era dessa forma. E pior,
A concorrência determina o preço. Então é uma briga por membros, fica essa competição entre pastores, entre religiões, o próprio cristianismo, é uma classe tão dividida, né? Quanto mais gente disputando os mesmos clientes, menos exigentes se tornam os sermãos. Quanto mais se disputa os membros, que não é mais membro, é cliente, os sermãos não são mais exigentes, né, para agradar agora. Então, a verdade tem sido deixada do lado, né? Então, no palco das liquidações, oferece-se produtos religiosos a um custo cada vez mais baixo, e as pessoas vão entrando nesse mundo e sendo enganadas, infelizmente. Então, o importante hoje, nesse terreno que eu estou falando, é manter a casa cheia. A ideia é essa: vamos encher a casa. Precisa pregar a verdade? Não. Assim, né, se a necessidade de uma vizinhança é de uma religião, né, água com açúcar, né, então vamos proclamar o evangelho bem ralinho, né, para que ninguém se assuste. Se a tendência é viajar num transe bem esotérico e psicodélico, então sopra-se, né, promovendo-se arrebatamentos, soprando nas pessoas e caindo pessoas de unção. E os jovens gostam de música alta, né, as badalações mil que existe por aí, tá? Palco, na verdade, com jogo de luz, gelo seco, pouco compromisso, né? O pastor põe um boné na cabeça e transforma o culto numa espécie de programa livre, né? Se o perfil das pessoas é mais legalista, por assim dizer, mostra-se um esquema repressivo de proibições para segurar alguns que gostam disso, né? Que são mais generais, mais tiranos, mais, vamos dizer assim, militares, né? Se as pessoas se mostram mais inclinadas ao tradicionalismo, então, na verdade, vão abolir as baterias, tira as baterias e só o órgão, né? O órgão volta a reinar para ser mais solene, para agradar alguns. Então a gente vê que ao sucumbir diante dessa tentação de mercadejar a fé, a igreja local ela deixa de ouvir a voz e o propósito de Deus. Ela começa então a se adaptar para fazer a vontade dos homens e para agradar pessoas. O culto não é mais de nós para Deus, é de nós para nós. E os pastores, ao invés de buscarem com o rosto no pó, com a cara no pó, a Deus e a vontade de Deus, fazem pesquisas de bairro, deixam o altar, né, pela jogada de marketing que aprendeu na última reunião de pastores, que foi reunida num saguão de um hotel. E vale perguntar, seriam estes os que vão decepcionar Jesus, que vão decepcionar diante de Jesus, vão ser decepcionados diante de Jesus, que diz lá em Mateus, capítulo 7, no versículos 22 e 23, que ele diz: muito naqueles dias hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, né? E em teu nome não fizemos sinais, expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi abertamente, explicitamente, diz o Senhor: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então a gente vê que isso vai se cumprir. Mas não só a instrução, o crente também se opõe a perigos numa sociedade pluralista. Primeiro, escolher antes de ser um privilégio
passa a ser uma condenação. Antigamente, as escolhas que eram feitas, que eram sociabilizadas, na verdade, na obediência, o ônus de escolher era dividido com os pais. Os pais tinham voz para aconselhar, para falar. Na vida adulta, os indivíduos compartilhavam com a comunidade a responsabilidade das suas decisões, né? E não era tomado de qualquer jeito. Quando alguém naquela época, né, iria escolher uma mulher para se casar, muitas vezes não escutava o seu coração, mas os conselhos dos pais, que na verdade eles que acabavam selecionando a sua mulher em seu lugar. Os pais, era um acordo entre sogros, na verdade, né? Não havia tanta culpa ao escolher um governante, porque ao nascer o príncipe já se candidatava para ocupar o trono e todo mundo sabia que seria ele que ia substituir o outro. Se por um lado o direito de escolher e decidir foram uma grande conquista da modernidade, que hoje a gente vê a democracia, na pós-modernidade esse direito transformou-se num jugo, né, pesado, por assim dizer. De outro lado, o indivíduo até agora condenado a eleger sua fé e fazer suas opções vitais sozinhos. As pessoas hoje, nunca houve tanta gente com depressão, com problemas de crises existenciais, que as cargas psicológicas sobre indivíduos que são obrigados de forma solitária, na verdade, a decidir sobre tudo, inclusive sobre Deus, tornam-se excessivamente pesadas na pós-modernidade. Por isso que tem tanta gente com uma idade tão prematura, já fadados a viverem numa depressão cósmica, né? Mais uma vez o indivíduo ele se fragmenta, né? Mesmo dentro de uma igreja, quantas pessoas estão se fragmentando, né? Como aprendeu a se cuidar sozinho, ele até aceita que a igreja forneça os princípios, que fale aí em tese, por assim dizer, mas não que se meta em sua vida particular. Quando se mete na sua vida particular, as pessoas já se espinham, se levantam e saem fora. E dessa forma a gente vê que a igreja ela vai se transformando paulatinamente em um lugar onde princípios importantes são proclamados, né, do púlpito, mas sem coerência, nem consistência, né, na vida das pessoas. Ninguém dá mais bola para aquilo que ouve. Foi legal o sermão, mas não guarda, não vive, né? As pessoas não querem ser cobradas, não querem ser ensinável, né? Passam a semana, né, obrigada a decidir sobre tudo e sente-se, né, às vezes solitariamente sentam nos bancos das igrejas e não querem que se metam em suas vidas. Dominicalmente, por assim dizer, só domingos, desejando um ambiente que as deixem aliviadas do seu peso semanal, né? Às vezes pagam um pastor para que busque a Deus ao invés deles mesmos buscarem a Deus. Investem em missões para que os chamados, aqueles que são chamados, todos nós fomos enviados, fomos chamados, para que os chamados façam por eles o trabalho sujo, né, de ir a países pobres e ainda por cima, né, na verdade, melindram-se quando se fala em justiça social. Ficam melindrosos, ficam bravos quando falam em justiça social. Então, hoje a gente está vivendo esse papel. Infelizmente, a igreja se tornou esse tipo de situação. O que eu descrevi aqui é um retrato,
na verdade, é a fotografia do que está acontecendo na maioria daquelas que querem ter sucesso. E para ter sucesso hoje tem que se adaptar a esses preceitos, a esse mundo pós-moderno, que senão não terá sucesso. Infelizmente, a gente está vivendo esse tempo. Então, muito cuidado, muita calma nessa hora, para a gente se manter livre, para pregar o verdadeiro evangelho, para pregar a verdadeira palavra, né? Pode custar um número reduzido de fiéis, mas Jesus ensina que nós não devemos, né, realmente fugir daquilo que está na palavra de Deus. O caminho é estreito mesmo, poucos entram por eles. Então está na hora da gente entender isso. Não é a quantidade que define, né, a qualidade, porque a qualidade nunca foi, na verdade, sinônimo de quantidade. Basta dizer que quando a vasta população antediluviana foi destruída, 8 se salvaram na arca, só Noé e sua família. Quando Sodoma e Gomorra foi destruída e as cidades impenitentes, na verdade só a família de Ló e nem a esposa dele estava preparada. Então a gente vê que número, quantidade, a juntar, meu pai sempre diz que crescer até câncer cresce, até tumor maligno cresce. Então temos que entender se o crescimento está sendo um crescimento saudável ou está sendo por causa de barganhas e de mentiras, aquilo que a palavra de Deus ensina que nós devemos fugir. Que essa palavra fique no teu coração, que você entenda a necessidade, né, de fazer parte de um povo sério que tem compromisso com a palavra e com a verdade. Se a igreja que você está, o pastor tem compromisso com a verdade da palavra, né, e ensinar as pessoas da forma correta, valorize isso, porque isso está muito, cada vez mais instinto da nossa sociedade. Poucos têm compromisso com a verdade mesmo, que têm medo da verdade. Mas Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus abençoe a todos, e a gente sabe que quem é verdade é Jesus, o verbo vivo é a verdade. Grande abraço, fique na paz desse grande amor. Shalom Adonai a todos.